Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências, isso mesmo, estudando sobre os condutores de energia elétrica, sobre as propriedades da água, certo? Então vamos lá na página 16. Que Deus venha abençoar o seu dia, né? Venha abençoar a sua noite, você e sua família. Vamos lá então? Página 16. Propriedades da água. As propriedades da água são essenciais para as funções que ela exerce no corpo dos seres vivos e no ambiente. Vamos conhecê-las melhor? Vamos lá. A água pura não tem cor, ou seja, é incolor, como você está vendo neste copo de água que a menina está segurando. Ela também não tem cheiro, é inodora, sem cheiro, nem gosto, insípida. Se você tomar uma água e sentir um gosto estranho, então algo de errado ali tem. Ou se você for beber uma água e ela estiver escura, você não deverá beber. Igual, não é aconselhável, aqui em Cuiabá, nós pegarmos água da torneira e tomarmos ela. O certo é ferver, para poder tomar, ferver e deixar esfriar, e aí toma. Ou filtrar, ou comprar água, né? No caso de garrafões, é uma dessas opções para você estar tomando essa água. A água da torneira, no caso, é para eu lavar vasilha, fazer uma comida, mas até para mim fazer uma comida, eu vou ferver aquela água para poder estar utilizando ela. Então, nós vimos aí, incolor, que a água é sem cor, tá? Inodora, sem cheiro. E por último, insípida, não tem gosto. Então, ela não tem cor, ela não tem cheiro e não tem gosto. Uma das principais características que faz com que a água seja essencial para os seres vivos e o ambiente é o fato de ser um ótimo solvente. Isso quer dizer que a água tem a capacidade de dissolver, isso mesmo, várias outras substâncias, chamadas de soluto. Dissolver, fazer uma substância em um líquido. Por exemplo, não estou bem do meu sistema digestório. E aí eu compro um sachê de um determinado, tem aquele saquinho de sachê que vem um pozinho, um efervescente, né? Que você dissolve na água e toma para ter uma boa digestão ou melhorar do que você está sentindo. Então, ele vai o quê? Dissolver aquele pozinho que eu coloquei. Igualmente o açúcar. Pega o açúcar e coloca na água, vai mexendo, mexendo. Ele vai dissolver. Por exemplo, se você adicionar uma colher de açúcar em um copo com água e mexer um pouco, perceberá que o açúcar se dissolve completamente na água, certo? O mesmo acontece com o sal, a gelatina. Você já ferveu água e colocou aquele pozinho da gelatina? O que vai acontecer? Você vai mexer, mexer, ela vai dissolver. Tá? A gelatina é com uma infinidade de substâncias. A propriedade da água de dissolver gases, sais e outras substâncias chama-se dissolução. Essa característica da água permite que nutrientes importantes sejam dissolvidos no sangue, isso mesmo, que é constituído em sua maior parte por água. Aqui dentro corre água e sangue, né? Também possibilita que os oceanos abriguem seres vivos, pois existem muitos elementos dissolvidos na água, chamados de sais. Já foi no mar? Tentou um pouquinho da água do mar? Que gosto tem? Salgada, né? Então, não tem nem como beber. Alguns seres vivos transformam os sais dissolvidos na água do oceano em conchas, como esse molusco da foto. Interessante, né? A água tem as suas propriedades. Nós temos a água do mar, que é água salgada, do rio, que é água doce. E a água que nós podemos utilizar é a água dos rios, né? Água doce. Página 17. Página 17, vamos lá. A água tem a capacidade de dissolver tantas substâncias que é considerada um solvente universal. No entanto, existem substâncias chamadas de insolúveis, que não se dissolvem completamente na água. Observe a mistura retratada na imagem ao lado. Nós temos aqui, ó,
que, além de não se misturarem completamente com a água, a areia se dissolve no fundo do copo e o óleo se mantém na superfície. Você já pensou por que alguns objetos flutuam e outros afundam na água? A densidade é a propriedade que relaciona a massa de determinado material ao volume ocupado por ele. A madeira, por exemplo, sempre flutua. Objetos cheios de ar também. Isso ocorre em relação da densidade da água, ou seja, materiais menos densos tendem a flutuar. É por isso que as boias são feitas de materiais leves que flutuam com facilidade. A boia é feita de material leve e preenchida de ar para flutuar. Por exemplo, aqui nós temos uma âncora. A âncora, o material dela não é denso, o que não absorve, né? Por exemplo, a madeira ela absorve um pouco de água. Já a âncora, que é feita de ferro, ela não absorve, ela vai fazer o quê? Ela vai afundar. Já a âncora precisa ser feita de um material pesado, porque os navios, eles ancoram em um determinado local. Eles jogam a âncora e a âncora vai fazer com que aquele determinado navio ou iate fique ali naquele local e não se mova. Bem mais denso que a água para afundar e prender o navio. Ok? Página 18. Empuxo e tensão superficial. Que é isso, né? Você já percebeu que, quando está na água, parece que seu corpo fica mais leve? Na água existe uma força chamada de empuxo, que age no sentido contrário ao peso da pessoa ou objeto. Por exemplo, se colocarmos uma bolinha de massa de modelar em um recipiente com água, ela afundará. Agora, se fizermos um pequeno barco com a massa de modelar, ela flutuará. Isso acontece porque a massa de modelar, em formato de barco, desloca mais na água que a bolinha feita com a mesma quantidade de massa. No caso da bolinha, o peso está concentrado em um único espaço e o empuxo é menor que o peso. No entanto, quando o formato muda para barco, o empuxo fica maior que o peso. Tipo como se equiparasse. E a massa de modelar flutua. É por isso que os pesados barcos de aço conseguem flutuar na água. A tensão superficial é a característica que faz a superfície da água funcionar como uma película elástica. Objetos leves ou pequenos seres vivos não rompem essa película. Assim, a água é capaz de sustentar algo leve e seco. Já pegou um barquinho de papel e colocou numa água? Por um certo momento ele vai, né? Pra lá e pra cá. Depois que ele vai afundar, porque vai se molhar. Mas pega aqueles bichinhos que a gente compra pra bebezinho de plástico, que é próprio pra criança tomar banho, pra ficar em cima da água aqui. Ele é leve, então não vai romper essa película. Como um inseto ou uma agulha, mesmo que seja mais denso que a água, tá? Inseto sustentado na superfície de um lago pela tensão superficial da água, ok? Então vamos lá para a página 19. Leia a tirinha de Armandinho e as afirmativas sobre as propriedades da água a seguir. Depois marque V para verdadeiro e F para falso. Bem, tem um gosto diferente. É minha água com sabor? Água sem gosto não tem graça. Vai ser um sucesso de mercado. E qual sabor é esse? Sabor sapo. Que estranho, né? Sabor sapo. Será que tinha um sabor bom? Eu acho que não, né? Primeira frase. A água dissolve todas as substâncias do planeta e por isso é considerado um solvente universal. É todas as substâncias do planeta? Não, né? É falso isso daí. Não é todas as substâncias do planeta. A próxima. Quando a água contém sabor, ela apresenta algum soluto dissolvido, representado pelo sapo na tirinha. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro. Se eu pegar um efervescente para o meu sistema digestório e diluir na água, o sabor vai mudar. Igualmente, se eu pegar aqueles pacotinhos de suco, pego a água e coloco dentro da água aquele pacotinho de suco em pó e dissolvo, vai mudar o sabor? Vai. Então é verdadeiro. A terceira, a propriedade da água retratada na tirinha é a tensão superficial. Verdadeiro ou falso? A propriedade da água retratada na tirinha é a tensão superficial? Não, falso. Não é superficial. Quarto, na tirinha, o solvente é representado pela água. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 2. Enquanto folheava o jornal, Mateus e Pedro viram a foto de um acidente na qual muito óleo foi derramado no mar. E começaram a conversar. Leia uma parte do diálogo entre eles. Mateus, esse óleo todo deve ter ido lá para o fundo do mar. Não, Pedro. Óleo fica na superfície, como vocês viram aqui, ó. Óleo fica na superfície, pois é menos denso, você vai escrever menos denso, que a água e por isso flutua. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços da fala de Mateus. Qual é? A letra D, menos denso e flutua. Então, o óleo, ele fica sempre em cima porque ele é menos denso, tá? Por isso, ele flutua, menos denso que a água. Página 20. A página 20 você estará copiando no seu caderno de ciências. Mas você deverá ler antes. Leia 2, 3, 4 vezes até seu cérebro absorver, entender, compreender. Não adianta só copiar por copiar. Tem que ler antes e ler para entender. O seu cérebro ele usa de memorização. Quanto mais vezes você ler, mais vai aprender. Você leu a primeira vez, não assimilou muito. A segunda vez, palavras vão ficar sendo focadas. A quarta vez, palavras vão complementar outras palavras. A quinta vez, já vai fazer sentido tudo que você está lendo. E a sexta vez, já tá tudo no ponto. Ou sétima, oitava, depende de quantas vezes você precisa ler. E aí você, depois que você leu bastante, que você entendeu, compreendeu, aí você copia no seu caderno de ciências. O magnetismo, isso aqui é um resumo do que nós aprendemos agora, tá? O magnetismo estuda os fenômenos magnéticos que podem estar presentes em nosso dia a dia. Os ímãs são materiais capazes de atrair ou repelir outros ímãs. Sim, lembra que uns atraem e outros repelem? Os ímãs atraem objetos que contenham alguns tipos de metais, como o ferro e o aço. A força de atração dos ímãs é maior nos polos. O campo magnético é a região em volta de um ímã onde é possível perceber sua atração. A eletricidade estuda os fenômenos elétricos de passagem ou transferência de cargas elétricas. A energia elétrica permite o funcionamento de diversos aparelhos que há em nossas casas e pode vir de diferentes fontes. Então, assim, os aparelhos que você tem em casa necessitam do quê? De energia elétrica. As propriedades da água são essenciais para as funções que ela exerce no corpo dos seres vivos e no ambiente. A água é um ótimo solvente, pois tem a capacidade de dissolver diversas outras substâncias. Convivemos diariamente com muitos fenômenos magnéticos e elétricos. Também estão presentes em nosso dia a dia os fenômenos relacionados às propriedades da água, sim. Observe a ilustração e liste os fenômenos que conseguir relacionar com o conteúdo estudado neste capítulo. Nós temos ali o micro-ondas, que é ligado à energia, o liquidificador, as lâmpadas, a geladeira, certo? Também nós temos ali em cima da pia frutas em um recipiente com água. Olha a densidade, as frutas estão no fundo ou na superfície? Na superfície, porque ficaram igualmente na densidade da água, certo? Por isso, não afundaram. E nós temos ali um suco também. O que aconteceu? Essa água foi dissolvido um suco em pó e foi feito o quê?
um tipo de uma bebida para a pessoa estar tomando. E mudou a cor? Sim, dependendo do solvente, muda a cor e muda o sabor da água, certo? Fogão também, tem muitos fogões que são elétricos. Também nós temos a água aqui que vai se tornando em vapor quando ela vai fervendo, que está dentro da chaleira, certo? Então você vai listar isso daqui no seu caderno de ciências. Página 21. Conhecimento astronômico. Troca de ideias. Nebulosas são nuvens de gás e poeira, que surgem no espaço quando estrelas surgem ou acabam. Tanto quanto elas surgem, quanto elas acabam. São as nebulosas. Lindo, né? Olha só. Observe a imagem da parte da nebulosa da águia e responda à questão. Como você acha que essa imagem foi criada? Como que você acha? Será que foi de uma explosão de uma estrela com a outra que ocorreu esse processo da nebulosa? Ou será que foi o momento de uma criação de uma nova estrela? Tá? Essa resposta é pessoal. E eu quero que você também, no seu caderno de ciências, porque as nebulosas, igual foi lido aqui, ó. Nebulosas são nuvens de gás e poeira que surgem no espaço quando estrelas surgem ou acabam. Pode ser o chocamento de uma estrela com a outra, que se chocam, explodem, acontece a nebulosa, ou pode ser o surgimento de uma nova estrela que é formada pelo quê? Gás e poeira, tá? Você responda aí. Eu quero que você pesquise e registre no seu caderno de ciências como são formadas as nebulosas. Segunda coisa, como são formadas as estrelas? Como ocorrem quando as estrelas acabam? Tudo isso você vai pesquisar no Google e vai transcrever lá com caneta para o seu caderno de ciências, pesquisando sobre as nebulosas, ok? E como é o surgimento das estrelas, tá bom? Tem até um nome essa nebulosa, a nebulosa da águia, tem várias outras nebulosas que tem nome. Eu quero que vocês vejam imagens, tem tanta nebulosa, coisa mais linda, esse momento que uma estrela se encontra com a outra, é um espetáculo, coisa muito linda. E eu quero que vocês pesquisem sobre as nebulosas, como é a formação, como é o encontro de uma estrela com a outra, como é a formação de uma estrela, é a partir da nebulosa, e como é esse processo. E aí você vai pesquisar lá no Google sobre as nebulosas, sobre a formação das estrelas, sobre quando as estrelas acabam. Tudo isso você vai colocar lá no Google, vai aparecer. Leia antes de copiar. Mais uma vez eu repito, não copie por copiar. Às vezes passa tanto tempo no celular, tanto tempo com memes, tanto tempo postando no status do WhatsApp lá, tantas coisas desnecessárias, mas quando é para estudar, pega lá no Google, entra, copia e, como diz o cuiabano, tchau e benção, né? Mas não é assim não. Você tem que agregar conhecimento para você, tá ok? E eu quero ver, através disso, o que você compreendeu através das nebulosas, ok? E aí na próxima aula nós vamos tecer um pouquinho mais de comentários sobre essas nebulosas, tá bom? A partir do conhecimento que você vai obter. Então eu quero que você obtenha o conhecimento sobre a criação das estrelas, quando elas acabam, a formação das nebulosas, os nomes que elas recebem, certo? Não é fazer 2, 3, 4 linhas, não. São vários assuntos para você estar preenchendo no seu caderno. Leia antes, leia. Terminou de escrever? Leia o que você escreveu. Talvez você escreveu alguma palavra errada, não tem concordância, certo? Melhore a sua letra, você é capaz, você consegue, faça uma letra mais contornada e entenda o assunto que está sendo tratado. Primeira questão já tem aqui, nebulosas são nuvens de gás e poeira, tá? Que surgem no espaço quando estrelas surgem ou acabam. E aí? Pesquise mais sobre as nebulosas, tá bom? E os nomes que elas recebem. Você vai ver cada coisa linda. Um abraço, fique com Deus, até a próxima aula.